Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para esta aula da disciplina Metodologia aplicada à pesquisa. No nosso caso, a pesquisa teológica. A nossa expectativa é que seja uma aula produtiva e uma aula também em que o seu conhecimento possa ser ampliado nessa área de fundamental importância. Eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela para facilitar a nossa visualização e também a nossa aprendizagem, ok? Então, vamos lá com a graça de Deus. Muito bem, então está aí, né, a nossa disciplina, como eu falei, metodologia da pesquisa aplicada. Como eu disse, aplicada à teologia, que é a disciplina do nosso estudo, que é o nosso curso, né? É um curso teológico, ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a pesquisa, o que é e como se faz. Logicamente, irmãos, esse é um assunto muito amplo e que em uma aula não é possível esgotar esse assunto, dada a importância e a abrangência desse conteúdo, ok? Mas nós vamos aprender aquilo que seria principal para os nossos objetivos aqui. Vamos começar conceituando o que é pesquisa. E talvez você lembre que na disciplina Metodologia Científica, você já aprendeu o que é uma pesquisa e como se faz uma pesquisa. Você também aprendeu que há diferentes tipos de pesquisa. Esse campo de estudo é um campo muito amplo. E eu espero que você aqui nessa aula possa relembrar conceitos que você anteriormente já estudou, tá bom? Então vamos definir o que é pesquisa. A pesquisa científica, perceba, primeira coisa que devemos perceber, não estamos falando de qualquer tipo de pesquisa, estamos falando de pesquisa científica ou de pesquisa cujo caráter é um caráter científico, tá bom? Então vamos lá. A pesquisa científica é uma investigação metódica acerca de um assunto determinado com o objetivo de esclarecer aspectos do objeto de estudo. Primeiro ponto aqui eu já ressaltei, o tipo de pesquisa, que é pesquisa científica. E o que é uma pesquisa científica, irmãos? É uma investigação metódica, isto é, a pesquisa científica usa um método, nesse caso, um método científico, ela é organizada, ela é sistematizada sobre um determinado assunto. Então, a pesquisa, ela é feita dentro, né, ou com base em um assunto, em um tema, certo? Com o objetivo de esclarecer aspectos do objeto de estudo. Então, a pesquisa tem como um dos seus objetivos esclarecer ou aprofundar aspectos do objeto de estudo. Lembrem-se também que toda a ciência, todo o campo do conhecimento tem um objeto de estudo. Nós vamos ver na aula de hoje que a teologia, ela tem um objeto de estudo. Por isso que, dentre outros fatores, é possível você fazer uma pesquisa de caráter teológico, ok? Vamos lá. Para Pedro Demo, é um pesquisador na área de metodologia, é um teórico, pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Então, esse autor, ele vai nos mostrar aqui que a pesquisa, né, é esse procedimento, essa abordagem, digamos assim, para a produção do conhecimento. Tanto na aprendizagem, aí nós temos o princípio educativo, como também, né, no aprofundamento desse conhecimento. E a pesquisa é parte integrante do processo do conhecimento, do processo educativo. Nós podemos dizer que, de certa forma, para que haja uma boa educação, é preciso haver a pesquisa, ok? O ensino também passa por pesquisa. Então, para esse autor, a pesquisa é tanto entendida como procedimento de fabricação de conhecimento, no caso aqui, um princípio científico, quanto a procedimento de aprendizagem, no caso, o caráter educativo. Continuando, e aí eu queria agora, talvez, esclarecer o que queremos dizer por pesquisa exatamente, né? O que não vem a ser pesquisa. Muito do que chamamos de pesquisa
não passa de simples compilação ou cópia. Aquilo que nós chamamos nos editores de texto de Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiar e colar. Isso não é uma pesquisa. Inclusive, abrindo um parêntese, nos nossos smartphones ou até mesmo no computador, na internet, quando a gente tem algum site de busca, como por exemplo o Google, né? Às vezes a gente diz, eu vou fazer uma pesquisa. Na verdade, a rigor, isso não seria uma pesquisa, seria uma mera busca de uma informação. Às vezes a gente confunde uma busca com uma pesquisa, ou a gente acha que copiar e colar é uma pesquisa. Infelizmente, muitos alunos têm essa prática, principalmente no mundo da internet hoje. E aí ele diz, né, que não passa, muita coisa que a gente chama de pesquisa não passa de algumas informações desordenadas ou opiniões várias sobre determinado assunto. E o que é pior, não referenciadas devidamente. Então, existe um conceito equivocado do que vem a ser pesquisa. As pessoas acham que é, como eu falei, ir num site de busca de informações, digitar lá o assunto, pegar aquela informação, às vezes literalmente, e colocar ali numa folha e entregar ao professor, sem que haja, muitas vezes, a referência do que você fez, a interação sua como um produtor de texto com aquilo que foi escrito. Pesquisar é muito mais do que coletar dados. Nós vamos ver que a coleta de dados é parte da pesquisa, mas não é toda a pesquisa. Então, tem algumas pessoas que confundem pesquisar com apenas fazer coletas de dados ou de informações. Pesquisa é muito mais do que isso. Pesquisar é investigar um assunto para esclarecer aspectos do objeto em estudo. A gente já viu isso no slide anterior. Pesquisar é tentar resolver um problema ou uma inquietação. Portanto, sem problema não há pesquisa. Nós geralmente afirmamos que a pesquisa ela nasce de um problema. A pesquisa nasce de uma inquietação, quer seja uma inquietação teórica ou uma inquietação prática. Então, o que move a pesquisa, queridos alunos, podemos dizer assim, é a problemática, é a busca por solução, né? É buscar resolver um problema. A pesquisa nasce de um problema. E agora nós vamos ver aqui etapas para elaboração de uma pesquisa. A pesquisa, para ser feita, ela tem alguns ritos, podemos dizer assim. Ela tem alguns passos que precisam ser seguidos, para ser uma pesquisa exitosa. Toda pesquisa, para ser executada, precisa passar por algumas etapas fundamentais. Nós vamos ver quais são essas etapas fundamentais. O sucesso de uma pesquisa, de certa forma, dependerá do cumprimento exitoso de cada etapa. Então, se você observar direitinho e praticar essas etapas, você vai estar passos à frente, você vai estar no caminho certo, digamos, para fazer uma boa pesquisa. Segundo Maria Lucy Prestes, é uma teórica desse campo também de metodologia científica, né? Ela diz assim: a elaboração de uma pesquisa costuma passar por 4 etapas. Essa informação eu retirei aqui desse livro, dessa teórica, certo? É um material que eu tenho utilizado bastante. Vocês vão me ver fazendo várias citações desse material, dessa estudiosa, ok? E aí, ela diz que há pelo menos 4 etapas, como eu falei. Quais são, portanto, as etapas de uma pesquisa? Primeiro, escolha do tema e elaboração do projeto. Nesse caso, um projeto de pesquisa, ok? Então, o primeiro rito, ou o primeiro passo para uma pesquisa exitosa é a escolha do tema de pesquisa e da elaboração do projeto. E aí ela diz assim, escolher um tema é uma tarefa que exige sempre um estudo exploratório, pois, pois do tema depende, em grande parte, o sucesso do trabalho. Quando você vai fazer um trabalho de pesquisa ou uma pesquisa propriamente, a primeira coisa é selecionar, é escolher o tema. E para isso você faz um estudo exploratório. Daqui a pouco eu vou explicar o que é um estudo exploratório para vocês, ou também chamada de pesquisa exploratória. Por quê? É importante, primeiro, a escolha do tema, porque do tema
depende, em grande parte, o sucesso do trabalho. Podemos dizer que se você escolher um bom tema, é possível você fazer um bom trabalho. Então, para isso você precisa pensar bem. Para isso você precisa escolher bem o seu tema de pesquisa. Escolhido o tema, passa-se para a elaboração de um projeto ou a planta de construção. Imagine aí que você está construindo um edifício, uma casa, um prédio. Antes de executar a construção do prédio, você precisa de uma planta da construção, que é o planejamento daquela construção. Como é que nós começamos? Nós começamos escolhendo o tema. Após a escolha do tema, nós passamos para a elaboração do projeto, ou seja, sabendo sobre o que eu quero pesquisar, eu vou exatamente elaborar um projeto de pesquisa. E aí, como eu falei, né, o que é um estudo exploratório ou pesquisa exploratória, que é um tipo de pesquisa, né, é aquela atividade que acontece na fase preliminar, antes do planejamento formal do trabalho. Tem como objetivo fornecer maiores informações sobre o assunto que vai ser investigado, facilitar a delimitação do tema a ser pesquisado, orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir uma nova possibilidade de enfoque para o assunto. Trocando em miúdos, o que é que nós queremos dizer? Antes de você elaborar o seu projeto de pesquisa, quando você já está pensando sobre o assunto ou o tema que você quer escrever, em primeiro lugar, você deve fazer uma pesquisa exploratória. O que é a pesquisa exploratória? É aquilo que é feito de forma preliminar, antes do planejamento do seu trabalho. Então, você vai poder ouvir pessoas, ler livros, artigos, revistas, fazer alguma busca na internet, ouvir alguém que já escreveu sobre aquele tema. Então, essa é uma pesquisa exploratória. São aquelas informações iniciais sobre aquele tema em que você está considerando a possibilidade de escrever sobre um determinado assunto, mas antes disso você faz essa pesquisa para saber se tem material disponível, a qualidade do material, enfim. Você faz isso aí, tá bom? Esse estudo exploratório. Segundo, a coleta de material. Primeiro nós vimos a elaboração de um tema e lá na frente, na sequência aqui, nas próximas aulas, nós teremos o detalhamento de cada elemento de um projeto. E o tema é um dos elementos. Eu vou detalhar mais sobre como escolher um tema, o que é ou não um tema de pesquisa, a importância, como é que você elabora o tema, enfim, ok? Assim, e depois o projeto de pesquisa, você começa a elaborar propriamente, né? 2, coleta de material. Conforme a metodologia escolhida, há diversas maneiras de coletar os dados. Então, a metodologia é a maneira como o assunto vai ser abordado, os passos que vamos seguir para abordar o assunto. Então, depois de escolher a metodologia, há diversas maneiras de você coletar dados ou informações. Nesta etapa, se vai em busca, perdão, dos recursos necessários para a realização da pesquisa. Para realizar uma pesquisa, eu preciso de instrumentos, eu preciso de recursos. Dependendo da natureza do trabalho, varia o tipo de material a ser procurado e estudado. Mas as fontes primárias, na maioria das vezes, são as bibliográficas, isto é, livros, revistas especializadas, material também na internet, como artigos, revistas acadêmicas e também outros trabalhos acadêmicos. Hoje nós temos uma gama bem ampla, né? Além dos livros impressos, nós temos a internet, nós temos livros em formato de Kindle e por aí vai. Você tem uma biblioteca riquíssima. Se você lê em outros idiomas, você pode, para enriquecer seu trabalho, buscar outras fontes, né? Em outros idiomas também. Então, você vai coletar o material sobre aquele assunto que você vai tratar, onde nessas fontes aqui que eu mencionei. No levantamento bibliográfico, isso é, da literatura que já foi escrita sobre o tema que eu vou escrever, deve-se atentar na leitura para questões consideradas importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Por exemplo, sublinhar, fazer observações ou anotações, fazer fichamento. Na disciplina de metodologia científica, vocês viram como os diferentes tipos de leitura, os diferentes objetivos da leitura. Essa é uma leitura para você buscar informação, para você buscar recursos para embasarem o teu trabalho, a tua pesquisa. Então, você
aprendeu lá provavelmente técnicas de sublinhamento, né? Técnicas de como sublinhar, fazer observações, anotações, algum esboço e principalmente fazer fichamento, registrar, não é, em algum local em que depois você possa acessar essas informações. Então, tente rever, relembrar quando vocês estudaram sobre isso. Terceiro, seleção e organização do material coletado. Feita a coleta de dados, a coleta de informações, você precisa selecionar, você precisa organizar o material que foi coletado. Coletado o material, é preciso analisá-lo, isto é, interpretá-lo, selecioná-lo e dividi-lo em tópicos que constituirão as partes do trabalho. Então, se você fizer um bom trabalho de coleta de dados, na sequência o que você precisa fazer é analisar esse material ou interpretar, ou poderíamos dizer, organizar esses dados, categorizá-los, ok? Feito após muita reflexão, pode-se organizar o plano definitivo do trabalho, ou seja, quais são os tópicos que eu vou abordar, o que eu não vou abordar, né? Com o que eu vou me preocupar no meu trabalho. A gente já pode ter aqui uma espécie de roteiro do que eu vou abordar, sobre o que eu vou escrever, os tópicos, os subtópicos, as divisões do meu trabalho. Já é possível, nesse trabalho de organização do material, eu já ter noção desse roteiro, ou seja, onde eu pretendo começar e onde eu pretendo terminar. Noutras palavras, terminada a coleta de dados, passa-se a análise, que objetiva a obtenção de uma ideia geral sobre aquilo que se está investigando. E a quarta e última etapa é a redação final e a divulgação. Na redação final, o pesquisador deve levar em conta, além do tipo de linguagem utilizada, questões relativas à formatação, ao modo de apresentação de trabalhos científicos. Essa já é a parte final do seu trabalho. E você, como pesquisador, como um estudioso, deve levar em conta, além da questão da linguagem, deve ser uma linguagem técnica, científica, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, uma linguagem própria do universo acadêmico. E aí você também tem que pensar nas questões de formatação. Questões estas, queridos estudantes, que já foram apresentadas a vocês na metodologia, na disciplina Metodologia Científica, ou seja, a formatação, a padronização do seu trabalho, como a folha, o tipo de folha, o espaçamento, não é? As margens, o texto deve estar justificado, como fazer as citações, citação direta, citação indireta, as referências. Então, você precisa lembrar desses conhecimentos já adquiridos, para que seu trabalho possa estar apresentável do ponto de vista científico. Quanto à divulgação dos trabalhos, isso pode variar de acordo com seus propósitos, né? Qual é o propósito que você está escrevendo no seu trabalho? É para uma revista teológica? É para a igreja? É para abençoar outras pessoas? É para publicação? Enfim. Agora, eu queria falar um pouco sobre a pesquisa bibliográfica, que é a pesquisa que, de um modo geral, vocês irão fazer para produzir o trabalho acadêmico de vocês, ou a pesquisa de vocês. Quero falar sobre a natureza e depois os passos da pesquisa bibliográfica. Perceba, de um modo geral, esse nome bibliográfico lembra a palavra biblioteca, não é? Biblioteca é um conjunto de livros. Provavelmente na sua casa você tem a sua biblioteca. Eu tenho a minha modesta biblioteca. Você pode ver aqui atrás, né, na prateleira, alguns livros que eu utilizo para pesquisar, para aprofundar o conhecimento. Então, a bibliografia lembra de biblioteca, de conjunto de livros. E aí, mais uma vez, eu quero usar a teórica, né, que eu tenho adotado, a principal teórica que eu tenho adotado. Então, de acordo com Prestes, aqui está o ano da obra e a página de onde eu retirei essa informação. A pesquisa bibliográfica é aquela que se efetiva tentando resolver um problema. Lembra, lá no comecinho da nossa gravação, eu disse que a pesquisa, ela tenta resolver um problema. O que move uma pesquisa, de certa forma, é uma problemática, perdão. É a tentativa de resolver um problema. Então, e a pesquisa bibliográfica vai nessa direção. Ela tenta resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações
provenientes de material gráfico. Aqui, material impresso, né? De livros, de talvez apostilas ou revistas e coisas do tipo aí, né? Material gráfico, material escrito, material que foi publicado ou que foi impresso, né? Ou também material eletrônico, né? Ou material sonoro, perdão, ou material informatizado. A gente vive na era da informática, na época das plataformas digitais. E hoje é quase impossível você fazer uma pesquisa e não fazer buscas na internet como fonte de pesquisa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, sua fonte, né, de onde você vai retirar as informações, é exatamente isso, materiais ou informações provenientes de materiais gráficos, sonoro ou informatizado. Ainda segundo a autora, citando mais uma vez essa autora, para efetuar ou para realizar a pesquisa bibliográfica, ou esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos temas e tipos de abordagens já trabalhados por outros estudiosos, assimilando-se os conceitos e explorando-se os aspectos já publicados. Tornando-se relevante levantar e selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, videotecas, na internet, entre outras fontes. Ninguém pesquisa do nada, irmãos. A pesquisa não nasce num vácuo. De certa forma, você não pode pesquisar algo inédito, né? Alguém até já disse, abrindo um parêntese aqui, algo até engraçado, mas que tem um fundo de verdade, que depois de Jesus, Sócrates, Aristóteles, Paulo, Agostinho e por aí vai, tudo é plágio de certa forma, ou não existem ideias originais, né? Tudo, de certa forma, em alguma medida, essas pessoas pensaram, né? Fecha aqui o parêntese, né? Essa história, como eu disse, é engraçada, mas tem um fundo de verdade. Ninguém pesquisa do nada, ninguém é totalmente original. Ah, eu vou pesquisar algo inédito, que ninguém nunca falou sobre. Isso é praticamente impossível. Então, para você fazer a sua pesquisa bibliográfica, você faz um levantamento dos assuntos, dos temas, das abordagens que já foram trabalhadas sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E aí você vai explorar esses conceitos e esses assuntos que já foram publicados, né? Você vai, de certa forma, buscar aqueles conhecimentos que já foram catalogados nos livros, nas bibliotecas, nas editoras e por aí vai. Então, a pesquisa bibliográfica é essa busca dessas informações nessas fontes para que você produza o seu próprio texto. A pesquisa bibliográfica é a base para as demais pesquisas. O que é que queremos dizer com isso? Que todo tipo de pesquisa deve primeiro ter o respaldo da pesquisa bibliográfica, seja uma pesquisa de campo, pesquisa de laboratório ou a pesquisa documental. Praticamente toda pesquisa, podemos dizer assim, parte da pesquisa bibliográfica. Ela é o fundamento, ela é a premissa para as demais pesquisas. Pois a pesquisa bibliográfica pode conduzir um estudo em si mesmo, você pode realizar uma pesquisa bibliográfica, quanto constituir-se em uma pesquisa preparatória para outro tipo de pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa, você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, ou ela pode servir como base, como já afirmamos, para algum outro tipo de pesquisa, mas sempre você parte de uma pesquisa bibliográfica, dela para uma outra, ou só fica nela também. Em algumas áreas do conhecimento, a maioria das pesquisas é realizada com base principalmente em material obtido em fontes bibliográficas. É o caso, por exemplo, das pesquisas no campo do direito, da filosofia, da literatura e no nosso campo de estudo, que é a teologia. Então, para você fazer uma pesquisa teológica, né, como é que você realiza esse empreendimento, essa investigação? Ela é realizada com base principalmente em material obtido em fontes bibliográficas, geralmente em livros, né, publicados ou na internet, ou livros impressos, ou também em referências como artigos, revistas teológicas e por aí vai. Quanto às etapas da pesquisa bibliográfica, destacamos aqui alguns itens essenciais que se caracterizam como etapas imprescindíveis, fundamentais
para a realização da pesquisa bibliográfica. Então, já vimos o que é a pesquisa bibliográfica, a importância, a relação dela com as demais. Agora vamos ver as etapas ou o ritual para uma pesquisa bibliográfica. E aí a gente não vai se delongar muito, porque a gente vai ver alguns desses assuntos mais para frente um pouquinho. A escolha do tema, como nós dissemos, como é que se começa uma pesquisa bibliográfica? Fazendo um recorte, podemos dizer assim, ou escolhendo o assunto sobre o qual eu pretendo escrever, escolhendo um tema. Depois, levantamento bibliográfico preliminar. Isso poderia ser também aquela pesquisa exploratória, um estudo exploratório, ou seja, eu vou levantar, saber se é viável eu escrever sobre esse tema, quais são os livros de referência, as fontes que eu tenho. Eu tenho material suficiente para escrever sobre esse assunto ou não? Ou só há em outra língua que eu não conheço ou ainda não se publicou muito? Então, é preciso fazer esse levantamento bibliográfico preliminar. Formulação do problema. Geralmente ele é formulado ele é formulado no formato de uma pergunta, de uma indagação, né? Qual a gente chama de problema de pesquisa. Elaboração do plano provisório do assunto, ou seja, como eu vou abordar, digamos assim, uma sequência para poder responder esse problema e desenvolver o tema. Então, a elaboração do plano provisório do assunto, quais os tópicos, as divisões, os subtópicos e por aí vai. Busca das fontes, e aí, não é? Eu vou, talvez, visitar bibliotecas, sites na internet, revistas, no nosso caso, revistas teológicas, bibliotecas digitais, a edição Kindle e por aí vai. Leitura do material, isso é muito importante. Talvez o livro, você não precisa ler todo o livro, dependendo. Às vezes, alguns capítulos daquele livro eu seleciono para fazer a leitura. Tem livros que você precisa ler todo, porque eles são referências, eles são fontes assim essenciais para a sua pesquisa. Então você precisa ler, sublinhar, fazer fichamento, separar onde foi que eu encontrei aquela informação para depois eu poder encontrá-la com facilidade. Aí a importância sendo repetitivo do fichamento, que é o próximo passo que eu já falei, né? O fichamento, fazer esse fichamento, né? Fichamento de referência, de citação, aqueles fichamentos que vocês aprenderam em metodologia, para registrar aquelas informações, para quando eu precisar delas, eu saber onde encontrá-las. Organização lógica do assunto, né? Uma organização do assunto, organizar logicamente o assunto. E, por fim, a redação do texto, ou seja, a escrita do texto. Eu queria, antes de terminar a nossa aula, falar um pouquinho sobre a pesquisa teológica, que é a pesquisa para a qual nós estamos nos preparando para fazer. A gente vai elaborar um projeto de pesquisa para empreender uma pesquisa teológica. E eu queria falar para vocês sobre o que é a pesquisa teológica. A pesquisa teológica, primeiro, eu queria tratar sobre o objeto de estudo da pesquisa teológica. Lembrem-se que eu disse, todo campo do conhecimento, e a teologia é um campo do conhecimento, possui um objeto de estudo. Por exemplo, a educação. Qual é o objetivo? Perdão, qual é o objeto de estudo da educação? O fenômeno educativo. Qual o objeto de estudo da sociologia? O fenômeno social. No caso da teologia, a teologia tem um objeto de estudo, e às vezes a gente até chega a afirmar que Deus é o objeto de estudo, né? A gente define teologia como sendo o estudo acerca de Deus, a partir da palavra grega, né? Theos e logia. Teologia é um discurso sobre Deus, é um estudo sobre Deus. Mas aí vem aquela discussão, né? Será que a criatura ela pode tornar o Criador como um objeto de estudo, um objeto de pesquisa, né? E aí a gente aprende que Deus não é objeto, Deus ele é sujeito, né? Na verdade, irmãos, deixando essa discussão de lado, que vocês já devem ter visto isso em teologia sistemática, a pesquisa teológica tem como objeto de estudo o fenômeno da revelação de Deus através de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse é o objeto de estudo da teologia. O fenômeno da revelação de Deus na sua palavra. É Deus enquanto revelado na Escritura. Nós sabemos que só podemos estudar Deus porque ele se revelou na sua
palavra. E esse é o fenômeno o objeto de estudo da teologia, o fenômeno da revelação de Deus na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. A tradição acadêmica, vocês vão ter até uma leitura sobre essa questão, né, dessa divisão da teologia, que essa leitura vai poder ajudar vocês a aprofundar, a tirarem dúvidas sobre o que é a pesquisa teológica, como se faz uma pesquisa em teologia. Então, a tradição acadêmica optou por organizar a área de estudos da teologia em 4 grandes sub-áreas. Provavelmente você já ouviu, né? A teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia prática. Tradicionalmente, esses são os 4 grandes ramos da teologia, ou as áreas de estudo da teologia. Então, perceba, logo, ao pensarmos em uma pesquisa teológica, qual é uma das primeiras coisas que eu preciso fazer? Definir, não é? Qual o ramo da teologia aquele assunto está, em primeiro lugar. A primeira grande definição, ou recorte disciplinar, que temos de fazer é a da sub-área em que a nossa pesquisa se encaixa. Ou seja, é uma pesquisa na área de teologia sistemática, é uma pesquisa na área de teologia bíblica, de teologia histórica, ou é uma pesquisa na área de teologia prática. Eu preciso ter isso muito claro na minha mente. O assunto que eu vou pesquisar, primariamente, ele está dentro de que subcategoria? Esse é um dos primeiros passos. Uma outra coisa sobre a pesquisa teológica é que a pesquisa teológica, em qualquer das suas sub-áreas, vimos que são 4, tradicionalmente, é por natureza, olha aí, né? A natureza, digamos assim, da pesquisa teológica, ela é uma pesquisa multidisciplinar. O que é que significa multidisciplinar, irmãos? É uma pesquisa que envolve várias disciplinas. As diversas vertentes da pesquisa teológica, todas têm em comum o fato de que envolvem sempre mais de uma área do saber. Então, perceba, veja bem, eu escolho um tema dentro da teologia sistemática, mas isso não quer dizer que eu só vou me limitar apenas à teologia sistemática, que é aquela teologia categorizada, organizada por temas, por assuntos, né? Eu posso me utilizar também da contribuição da teologia bíblica, analisar o texto à luz do seu contexto, a língua original, né? O contexto histórico, cultural, a história da redenção, mas também eu posso me utilizar dos conhecimentos da teologia histórica, que estuda como aquela doutrina foi desenvolvida e compreendida no pensamento da história da igreja, ou no pensamento cristão ao longo da história. Também eu posso me utilizar da teologia prática, como, por exemplo, as áreas da teologia prática são discipulado, evangelismo, missões, aconselhamento, né? E por aí vai. Então, ela é, por natureza, a pesquisa teológica, uma pesquisa multidisciplinar. Ela envolve vários aspectos, ok? Então, ela tem em comum exatamente isso, envolver mais de uma área do conhecimento. E aí eu quero concluir a aula de hoje com essa frase aqui. A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, visto que proporciona o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Algumas pessoas, acusam, né, a pesquisa bibliográfica de ser uma mera repetição ou reprodução de conteúdos já produzidos. No entanto, embora tenha como base o que já foi produzido, numa pesquisa bibliográfica, ela pode proporcionar a análise ou estudo de um tema sob um novo enfoque, sob uma nova perspectiva ou sob uma nova abordagem e chegar, talvez, a algumas conclusões inovadoras, conclusões que talvez muitas pessoas ainda não chegaram, não é? Em certo sentido, podemos dizer assim. Algumas implicações, algumas aplicações, enfim, algumas considerações que talvez não foram tão ressaltadas naquele campo do conhecimento. E aí, a gente termina a aula de hoje. Eu quero
compartilhar aí da minha alegria de estar com vocês. Estou à disposição de vocês para poder ajudá-los, para poder contribuir, para que vocês possam fazer o projeto de vocês e, na sequência, fazer a pesquisa de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço.